No vídeo de hoje nós vamos fazer uma atualização desse vídeo aqui para responder uma dúvida recorrente de quem está iniciando na limpeza de estofados. Qual a melhor extratora? Não sai daí! E aí, tudo bom? Esse vídeo aqui já foi produzido há um bom tempo, mas até hoje ele é o vídeo mais visto aqui do canal. E isso tem um motivo simples. Essa é uma das dúvidas mais recorrentes de quem está iniciando na limpeza de estofados. Qual a melhor extratora? Qual extrator eu devo comprar para ter as minhas necessidades atendidas, para eu não me arrepender depois? E hoje a gente vai fazer uma atualização de tudo que foi dito nesse vídeo e assim como a gente fez lá, eu vou mostrar alguns modelos para a gente fazer comparações entre eles. E aliás, é importante também que você assista esse vídeo se ainda não assistiu, porque lá também tem informações muito relevantes. Por isso eu vou deixar o link aqui nos cards, nos comentários. Depois que acabar esse, se você ainda não tiver assistido, corre lá e assiste também esse vídeo, que já tem 2 anos, mas mesmo assim, muita coisa do que foi dita lá ainda serve para hoje. Mas primeiro eu preciso que você visualize esse equipamento, a extratora, da mesma forma que a gente vê um carro hoje. A gente chama as fabricantes de montadoras, porque se você analisar, a maioria dos veículos que estão à venda hoje compartilham do mesmo maquinário, digamos assim, das mesmas peças. E o que diferencia é essa casca que vai te dar mais espaço, mais conforto, talvez tenha alguns acessórios a mais ali para você ter mais agilidade, mais informações, mas lá dentro é tudo muito parecido. E assim são as extratoras. Ela tem um motor, uma bomba d'água, um pressostato que controla essa bomba d'água, mas de todas as marcas geralmente são as mesmas peças. Então vamos lá para a tela do computador que você vai entender melhor tudo isso que eu estou dizendo aqui. Como no outro vídeo, eu vou mostrar alguns modelos de extratora, começando dos inferiores, né, ou dos que têm valor menor, para aqueles que têm o valor superior. Uma das coisas importantes que a gente precisa atentar para os vários modelos é o poder de sucção que ela tem. Essa daqui é um equipamento da Wonder, uma das marcas que começou a produzir extrator e que não fazia isso antes. E aqui embaixo a gente tem algumas informações. Um vácuo de 180 milibar e ela faz uma aspiração de 350 metros cúbicos por hora. Infelizmente, poucas marcas vão falar a respeito do enxágue, que para mim é muito importante também. Até porque o que diferencia uma extratora de um aspirador é justamente o fato de poder jogar água. Então, se essa parte de jogar a água, de fazer o enxágue for muito fraca, você praticamente não está resolvendo o seu problema. Depois nós temos essa VAP, que é a Home Cleaner, por R$2.000, né? 1.999. Ela tem um reservatório externo. E aqui a gente vê uma informação, ela tem 220 milibar de vácuo, enquanto que esta daqui tem 180 milibar. E essa daqui informa que ela tem duplo estágio no motor. Essa é uma das coisas mais importantes. Caso você não saiba, esse é um motor monoestágio e esse é um motor de duplo estágio. Note que os dois são da mesma marca. Então, por mais que você encontre equipamentos que consumam a mesma quantidade de energia, suponhamos 1.200 watts, mas ele tem um motor de monoestágio, ele vai ter um poder de sucção menor. Pela faixa de 160, 180, talvez até uns 190 milibar, provavelmente ela tem esse motor mais simples. E acima disso, geralmente, tem um motor de 2 estágios. Se eu não estou enganado, no Brasil a gente não tem equipamento com motor de 3 estágios. Inclusive nem tem o valor aqui, mas não é nada barato. É quase o preço de uma extratora, mas ele é muito mais potente do que todos os outros. Para mim, o que pega mais em um equipamento inferior assim, ou mais barato, digamos assim, é o tamanho do reservatório.
porque isso faz com que você precise parar, descarregar ou carregar a água limpa várias e várias vezes em um serviço, enquanto que uma máquina maior não. Afora isso, um equipamento que é muito barato, provavelmente ele foi feito para ser barato, que existe a possibilidade da estrutura dele em si ser inferior. Pode ser que não tenha o sistema de desligamento da bomba de água, por exemplo, ou que essas peças sejam mais frágeis, a mangueira quebre com mais facilidade e coisas assim. O que eu achei legal nesse equipamento aqui é que aqui embaixo é onde fica o reservatório de água limpa. Todo o reservatório de água suja fica aproveitado. Não vi nenhuma marca fazer isso, então achei bem bacana da Wonder nesse quesito. Porém, ela é um equipamento que tem uma sucção inferior. Isso vai fazer com que você demore mais para realizar o serviço, porque vai precisar ficar parando toda hora para trocar. E mesmo que você passe, repasse, vai sobrar mais líquido do que com uma extratora de sucção superior. Essas são as desvantagens de comprar um equipamento inferior. Essa daqui já tem um poder de sucção um pouco maior, porém, de acordo com os comentários dos amigos, a gente sabe que a água dela é vergonhosa. O enxágue é realmente muito fraco. Provavelmente, para diminuir um pouco o custo, eles usaram uma bomba com potência menor e por isso ela joga menos água. Mas muito pouca água mesmo, apesar dela ter já uma potência um pouco maior. Tem um consumo um pouco maior, é o padrão da VAP motores de 1600 e tem duplo estágio, então ela tem uma sucção boa. Só ficou devendo mesmo essa questão do enxágue, que é um pouquinho mais fraco. E ela ainda é uma máquina pequena também. A Lavaclean da IPC por 2.179 e a ideia é razoavelmente a mesma. Ela tem um reservatório externo aqui, já que o reservatório de água suja é muito pequeno. Ficaria complicado de colocar ainda um reservatório aqui dentro. Mas veja que daqui para cima a água não vai encher, né? Só vai encher até praticamente metade dela, porque senão a água vai querer voltar aqui, digamos, né? Ela é bem pequena, né? 16 litros, não é isso que cabe de água aqui, você vai precisar parar bastante mesmo. Ela tem uma potência de 22 kPa, seria a 2.200 na outra medida, 1.250 watts de potência. Então também não é muito fraca, só que é aquela questão de ser bem pequena. A respeito da bomba, geralmente é essa bomba que é utilizada, mas veja que aqui a gente tem 64 watts e tem bombas com potência inferior e por isso que jogam menos água. E para controlar ela, a gente tem essa peça que é o pressostato. Quando você solta a mão do gatilho, ele vai lá e desliga a bomba. Alguns equipamentos ainda não têm esse pressostato e a bomba fica ligada direto. Ela não para de funcionar e isso faz com que ela queime bem mais rápido. Infelizmente não tem como saber dessas informações assim pesquisando no site. Realmente precisa de perguntar para o vendedor para se certificar se realmente tem o pressostato ou não. Esses são os equipamentos menores. Eu compraria como uma segunda opção, porque às vezes você vai fazer um trabalho muito pequeno, 4 cadeiras, alguma coisa assim, e seria até legal ter uma pequenininha para ser mais prático para carregar e tudo mais. Mas como a extratora principal, isso vai fazer com que o trabalho fique um pouco mais lento. Ela é mais fácil de transportar, então caso você também trabalhe de moto, então realmente essa é uma boa opção. Mas com o peso de que em alguns modelos, como esse, por exemplo, você vai ter um trabalho mais demorado. Depois, nós temos já algumas um pouquinho maiores. Essa daqui não é tão grande assim, porém, ela é bem potente. Ela também tem um motor de duplo estágio de 1.600 watts. Tem uma bomba d'água boa, então
ela não falha nem na parte da sucção e nem na parte do enxágue. Ela falha na parte de ser pequena e ainda assim o reservatório fica aqui dentro junto com a água suja. E acaba também diminuindo a quantidade de líquido que você pode colocar aqui. Ela não tem um valor tão alto assim, já foi menor, agora a gente está por R$ 2.480, eu já cheguei a ver ela por R$ 1.800, R$ 1.900. É uma das máquinas que eu indico da VAP. Eu prefiro indicar essa daqui do que, por exemplo, a Home Cleaner, por causa desse problema da água, mas ela tem esses inconvenientes. Essa daqui é a Carpet Cleaner Pro, ela é mais ou menos como a Home Cleaner, 30 litros, na verdade cabe 22, e ela segue mais ou menos a mesma linha, com a diferença de que ela é mais fraca do que a que não é Pro. Essa daqui a gente tem 265 millibar e a Pro, que na nossa cabeça deveria ser melhor, tem só 190. Então, como eu falei, parece que a VAP quis economizar para oferecer um valor ou algo assim e acabou diminuindo a qualidade dos pontos mais importantes da extratora. Ela também tem um reservatório externo, é maior, porém o motor é mais fraco. Isso é um pouco decepcionante. Depois, por R$2.000, quase R$3.000, 2.977, a Lava Pro. A Lava, que é só Lava, não a Lava Pro, ela tem aquele problema que eu falei de não ter o pressostato. Foi a primeira máquina que a gente comprou e a bomba d'água estragou muito rápido. Eu vi ela pessoalmente porque um aluno veio aqui fazer treinamento e ele trouxe a dele, que ele tinha comprado. E eu achei essa parte de baixo um plástico muito fininho. Eu achei um pouco vergonhoso essa estrutura inferior aqui. Não sei se futuramente pode dar algum problema aqui. Ela, no uso, ela não pareceu ceder muito, mas realmente é um plástico bem fino mesmo. Eu achei um ponto negativo nessa questão. Ela também tem 24 kPa e ela não é tão grande assim. Ela tem 27 litros que não cabe 27 litros, mas já é um pouquinho maior do que as outras. Dita como transparente, mas ela tem um plástico leitoso aqui, né? Não chega a ser como essa da Wonder, que parece ser bem transparente mesmo. Ela já é um pouco mais leitoso o plástico, mas dá para ver a sujeira de toda forma. É uma máquina razoável, mas pelo valor comparado às outras, eu não sei se seria uma boa pedida. Talvez fosse interessante economizar um pouquinho mais, comprar uma já um pouco maior, porque o 27 litros ainda é um pouco pequeno. Depois a gente tem as máquinas um pouco maiores, começando de novo com a VAP, o 3.369, e veja que ela tem 40 litros, mas novamente tem 190 millibar. Ou seja, a sucção dela ainda é fraca, apesar desse cabeçote enorme aqui, o poder de sucção dela ainda é pequeno. Tem um reservatório bacana, um reservatório grande atrás. O reservatório de água suja também é grande, mas a sucção é muito pequena. Tem a mangueira de descarte, que a maioria dos equipamentos inferiores não tem. Isso é uma coisa bem bacana, só que o principal, que é a sucção, é fraca. E pode ser que o enxágue também seja. Essa Lavor já tem um preço pouco maior, mas ela tem 50 litros, um reservatório externo bem bacana, um vácuo de 2.100, que seria equivalente a 21 kPa mais ou menos. Então não é o cúmulo da potência, ela é um pouquinho mais fraca. Mas eu não sei exatamente, aqui no site, essa tá por 2.673 e essa tá por 3.400 e basicamente elas são iguais. Não sei se eu tô cego, mas tem um vácuo de 2.100. Essa também tem um vácuo de 2.100, 1.400 watts. 215 metro cúbico, essa daqui também, reservatório de 50, então não encontrei muito bem a diferença, não sei por que essa diferença de valores.
É uma máquina maior, porém um pouquinho mais fraca do que as concorrentes. É uma marca boa, apesar de não ser tão mainstream quanto a VAP e a IPC, mas é uma marca boa. Essa tá mais barata, não entendi exatamente a diferença delas. Essa daqui é amarela e essa daqui é cinza. E essa tá de um lado e a outra do outro. Foi a única diferença que eu achei, além das especificações aqui. Depois a gente tem... Essa é a nossa original, só que de um modelo anterior, onde o cabeçote era um pouco diferente, que hoje se chama EP150. A nossa ainda chamava só P150. Mas o reservatório aqui é idêntico, o que mudou foi só essa parte aqui de cima. Mais ou menos competindo com ela, a gente tem a 135. Essa daqui é de 50 litros, que não cabe 50, e essa daqui é de 35, que não cabe 35. Nota que ela tem esse carrinho aqui, nessa parte plástica, que é o suporte da parte metálica. Essa daqui acaba ocupando o mesmo espaço porque ela é mais afunilada. Então, apesar dessas ter uma capacidade maior, no assoalho do carro ela acaba ocupando o mesmo espaço e tem mais ou menos a mesma altura da 35 litros. Então ela tem essa vantagem de ser um pouco maior. É uma certa desvantagem que ela seja de plástico, porque ela exige uma higiene um pouco mais cuidadosa, né? Não pode deixar muito ela sem fazer uma limpeza bacana, porque o plástico segura cheiro mais do que o metal. E aqui, por experiência nossa, essa parte de baixo, apesar de ser um material bem forte, bem grosso, agora, após alguns anos, isso aqui está afundando. Então, toda vez que você faz a sucção, isso entra para dentro, né? A parte de baixo é puxada para cima e com o tempo ela vai voltando cada vez menos. As rodinhas já estão até um pouco afundadas para dentro. Esse é um ponto negativo. Não digo que ela vai um dia estourar para cima e sair, mas ela já está com o fundo aqui torto. Mas eu até prefiro ela por questão de caber um pouco mais de líquido do que a 135. Mesmo com todos esses inconvenientes aí, eu ainda prefiro ela do que a 135. Mas aí é um gosto pessoal. A 135 tá 3.649 e ela tá 3.459. Então tem também uma pequena diferencinha aí no valor. Os acessórios e tudo mais geralmente são todos iguais, né? Vem rodo, algumas peças para aspiração, bico para estofado e coisas assim. A parte de cima é a mesma coisa, é o mesmo cabeçote. Ela tem 25 kPa, 215 m3 por hora. É basicamente o que a EP150 também tem. De maneira geral, eu escolheria uma dessas duas máquinas, porque elas não são tão enormes quanto uma dessa, que é uma de 62 litros, que é um pouco mais difícil de transportar, é mais pesada para carregar, não cabe em qualquer porta-malas, mas também não é tão pequena quanto essas menorzinhas aqui. Você já não vai precisar parar tanto, dependendo do serviço você não vai precisar parar. A P150 mesmo, dependendo do trabalho, você consegue fazer com uma carga de água, que é de 10 litros. Às vezes 2 cargas de água. Ela não chega a suportar 2 cargas de água aqui, que seriam 20 litros. Ela vai encher o reservatório de água suja antes. Mas geralmente dá para terminar os trabalhos menores sem precisar de mexer, de descarregar a máquina. Talvez seja interessante, ao invés de você investir em uma máquina um pouco menor, que a diferença de valor nem é tão exagerada assim, e comprar já uma um pouco maior, como primeira máquina. Talvez fazer um parcelamento, né, se você não tem o capital completo, em 12 vezes de R$320. Com, vamos dizer, 2 serviços por mês, você consegue pagar essa parcela que não vai te pesar. Você vai ficar com equipamento um pouco melhor, ao invés de você comprar um equipamento inferior. Essa daqui, por exemplo, ela já é uma máquina com 2 motores, né? Veja, ela tem 2 motores de 1.200 watts, 62 litros. Então ela já é uma máquina bem maior. Da IPC, é só essa que tem a mangueira de descarte, né? Que eu acho absurdo as outras não ter. Essa daqui tudo bem, é um pouco difícil,
mas pelo menos a 135 que tem o carrinho daria, né, para fazer uma saidinha aqui e tal, não é nada tão absurdo de caro. Então, da minha opinião geral, o mais indicado seria ou a 135, essa 150, talvez essa Lavor, fazendo um pouco mais de pesquisa, é o que dá para trabalhar com um pouco mais de tranquilidade. Mas sempre vai depender da sua necessidade, dependendo do tipo de serviço que você faz. O seu transporte, às vezes pode ser interessante pegar uma menor para ser mais fácil de transportar e coisas assim. Futuramente, se você começar a fazer serviços, por exemplo, em empresa, carpete, aí pode ser interessante ter uma grande assim, porque seu serviço vai render bem mais. Mas como primeiro equipamento, além, claro, de um valor bem salgado, ela é complicada, ela é um pouco mais pesadinha para transportar e tudo mais. Então não é um ponto interessante. Poderia ser as da VAP, mas ela tem um poder de sucção muito pequeno e isso também vai atrasar o seu trabalho. Então, em geral, essas de 50, 35 litros da IPC, talvez a da Lavor, seja um pouco mais interessante. Talvez você tenha ficado um pouco decepcionado por não ter uma resposta direta sobre qual é a melhor extratora, mas eu acho que ao longo do vídeo deu para você perceber que eu não posso te dizer qual é a melhor comida do mundo, assim como se você me disser que a melhor comida do mundo é frango assado, eu não vou poder concordar, porque eu não como frango. E uma dica muito importante, se você está iniciando no ramo do empreendedorismo, é lembrar que a raiz dele é a inovação. É a curiosidade e a capacidade de encontrar um problema e poder buscar a melhor solução para resolver esse problema de forma criativa, de forma que essa solução seja mais eficiente, mais barata. E então, parece que buscar receita de bolo para resolver dúvidas não é o melhor caminho. Porque se você busca receita de bolo para resolver todos os seus problemas, para montar a estrutura da sua empresa, onde está a inovação? Você vai estar fazendo mais do mesmo. Você vai estar fazendo igual a todo mundo que segue essa mesma receita de bolo. Então, para ter um empreendimento de sucesso, o ideal é que você se disponha a pensar, analisar, a buscar os problemas e a encontrar soluções da sua forma, da maneira que fique melhor para você trabalhar e para apresentar o melhor resultado para o seu público, para o seu cliente e assim conseguir se destacar de todos os outros que são seus concorrentes e que fazem basicamente a mesma coisa. Eu espero que essas informações tenham te ajudado nessa busca e nessa escolha. Se você ficou até aqui, deixa aí embaixo nos comentários. Cheguei até o final e a gente se vê no próximo vídeo.